Oi? Oi? Ai, meu Deus. Pera. Olá, gente. Oiê. Nossa, Oi, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Gui. Boa noite. Boa noite. E aí, galera? Tudo bem? Bem, você? Vou dar uma ajeitada aqui, um topinha na pantera, porque depois eu posso compartilhar esse vídeo com o pessoal que não está podendo assistir hoje, né? Nossa, não adiantou nada, mas vamos lá. Vou dar mais 2 minutinhos aí, que tem bastante gente para entrar ainda. Uhum. Ó, o pessoal de Avaré aí, alguém que não tinha achado cena para o festival já achou alguma? ai, sei qual. Oi? Ainda não também, mas eu tô vendo onde fazer com a Ainda Nath. não. Eu estou procurando um texto que tem vários monólogos bons, que é do Milor Fernandes, é uma peça colagem do Milor. Tem 2. Uma é O Homem do Princípio ao Fim, tem umas cenas muito boas. Eu tirei print de umas cenas para a gente fazer leitura hoje até. Só que eu não sei onde salvei, eu não estou achando. Tudo bem, depois eu vejo tudo de novo. E a outra é O Homem, a Mulher e a Flor, que é do Milor também. É tudo meio parecido. É uma colagem super para refletir assim, sobre a vida, conceitos sociais e tal. E é legal. Só que eu preciso conseguir o texto para mandar para vocês. Eu não sei onde está o meu. Mas, enfim, pode ser qualquer cena, né? Pode ser do Luiz Fernando Veríssimo, que a gente tinha falado. Eu vi com o Pedro na última aula. Nossa, mas a gente achou umas cenas bem nada a ver, assim. Não vale a pena trazer para cá. Gente, será que entra mais alguém? Acho que não. Ana Carol tá entrando. Eu acho que a aula hoje é bem rapidinha. As informações são bem basiquinhas, assim. A história da arte. É uma coisa que a gente é panorâmica ainda. Então a gente não vai se aprofundar nisso.
A gente vai falar sobre a origem da arte no mundo, né? Que tem registro, claro. E hoje a gente vai até a Grécia. Mas a gente não vai se aprofundar em nada, assim. Principalmente hoje vai ser um panorama e depois uma análise de vocês, assim, eu quero saber o que vocês acham. Gente, eu vou começar. Ó, são 10:09. É que depois que eu começar a compartilhar o vídeo aqui, eu não vejo se tem mais alguém para entrar. Vocês conseguem ver se tem alguém entrando? Não, né? Acho que não. Bom, Eu acho que não, daí só. você tem que aceitar, né? Daí acho que só você vê. ô, pera, você tá aí, né? Deixa Eu tô. Hoje. Oiê. Não tô te vendo. Não tô Eu vendo tô, eu ninguém, tô tô com a vendo câmera só ninguém. desligada. Ah, vocês estão todos dormindo aí, né? Eu tô... A cara não tá boa também hoje. Não tem problema, não. Não, sem problema. Vamos lá, então. Ó, temos alguns convidados na aula de hoje. Não é só o pessoal de Avaré. Tem gente de Itaí. E tem gente do Rio de Janeiro. Carolina, Rio de Janeiro, não é? Porque como é online, gente, vocês podem chamar pessoal de qualquer lugar, né? Porque dá para fazer. Já vou abrir aqui. Ó, 10:09. Eu acredito que seja no máximo uns 30 minutos, assim. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que Sim. sim. Era muita calma nessa hora. Nossa, a gente fica tempo sem compartilhar a tela, esquece de como que é. Cadê o arquivo? Tá tudo fechado por abrir. Isso. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Aí, a Ivanei tá entrando. Oi, sorte. Vamos começar. Da Daniela mesmo, da Júlia. O pessoal que tá falando aqui tá interferindo muito, não? Só pra saber. Não. Não? Então tá bom. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Aham. Ó, no módulo 1, a gente viu sobre os cenários, né? Para quem não estava aí. E aprendemos a fazer, né? Uma planta baixa, perspectiva, um corte e tal.
Para o pessoal de Itaí, depois, se eles quiserem, eu passo o módulo 1 para eles também. Mas esse a gente está começando agora, o módulo 2, que é a História Panorâmica da Arte e do Teatro. Nesse módulo a gente vai ver desde a origem lá da história da arte, onde a arte começa, né? O que a gente chama de arte, desde lá da pré-história até a Grécia. Então, na Grécia, que é o berço do teatro, foi onde começou o teatro. Então, a gente vai fazer esse panorama de lá do início da história das artes até os dias de hoje, na verdade. A gente vai passar um pouquinho da Grécia e vai pegar as artes contemporâneas também, mas sempre de uma forma panorâmica. Pessoal, se vocês quiserem deixar o áudio, quem tiver com barulho em casa, deixar o áudio desligado, daí só ligar a hora que eu perguntar alguma coisa para o pessoal conseguir ouvir direitinho, tá? Para a gente falar sobre história da arte do teatro, a gente vai entender as definições. Definição de história é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, os acontecimentos ou mesmo as transformações da sociedade. Então, são a partir do que os humanos fazem, né, as pessoas fazem, e de como elas vivem, a história vai acontecendo, vai sendo registrada de uma forma ou de outra, a gente vai entender como isso acontece, e isso a gente chama de história, são as ações e acontecimentos. Arte vem do latim ars, que significa habilidade. Os primeiros indícios surgiram a partir da necessidade do homem. Exemplos: utensílios de caça e inscrições em cavernas. Porque a partir do que o homem precisava, ele começou a desenvolver habilidades específicas. E isso a gente vai começar a chamar de arte. A arte é o reflexo da época e cultura vividas pelo homem. A gente só vai entender a arte que está acontecendo hoje depois que o hoje passar. O agora a gente não vai conseguir entender o conceito da arte que está sendo criada hoje. A gente só vai entender no futuro a arte que já se passou. Teatro. Vem do grego teatron, que significa lugar para ver, que é o espaço teatro, né? Que é diferente do ato de atuar, que também é uma definição. Então, lugar para ver, mas também designa a realização do ato de atuar ou desenvolver uma representação. A gente tanto pode falar, nós apresentamos em um teatro, certo? Lugar, ou nós fazemos teatro. Então, nós temos a ação de atuar, certo? Exemplos de arte antiga. Inscrições de desenhos em cavernas, já era arte da pré-história. Movimentos corporais em forma de rituais para se comunicar com o tempo, ou clima, ou mesmo com os deuses da época. E tudo, antigamente, era respostas e mandamentos dos deuses. Então, o trovão era uma mensagem do Deus que estava lá em algum lugar e queria dizer alguma coisa. O vento, a mudança de clima repentina, tudo eles não sabiam explicar, então eles colocavam a explicação nos deuses. E eles faziam rituais com expressão corporal e dança e isso tudo, para se comunicar com os deuses. A gente já vai ver isso um pouquinho mais aprofundado. Peças esculpidas com barro para facilitar a vida cotidiana. A gente vai ver os exemplos daqui a pouco também, mas cumbuca ou coisas feitas com barro, que era para facilitar a vida, que era a necessidade mesmo do homem da época, tá? Utensílios confeccionados para facilitar a caça ou mesmo para garantir a segurança do indivíduo. Já vamos ver também. Sons emitidos com o corpo, voz ou mesmo com objetos em forma de rituais. Eles não tinham noção, né? A gente não sabe, mas a princípio eles não tinham noção do que seria um instrumento musical, né? Ou música. Mas eles já produziam
música, pelo que a gente entende como música hoje. Então, sons com o corpo, de bater no corpo e produzir som com a voz. Os cantos deles não eram em português, não é? Mas eles produziam sons com a voz que serviam para comunicação ou mesmo para os rituais, né, que eles faziam. E os objetos que eles também usavam dentro dos rituais que eles faziam para os deuses. Muitas coisas. Alguém, eu não estou vendo vocês. Alguém me dá um ok, que tá tudo certo aí, vocês estão me ouvindo. Ok. 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 Tudo certo, Então, ok. tá bom. Ok. Algumas imagens de arte antiga, gente. Exemplos de artes antigas encontradas. Vocês estão conseguindo ver direitinho a tela? Sim, tá Então, ótimo. tá definido? Ó, numa dessas, na de baixo, a gente consegue ver, seriam seres, né, humanoides, a gente não sabe exatamente o que é, porque ele tem uns chifres, né, parece que eles usam alguma máscara. São seres que têm 2 pernas, 2 braços, cabeça, tronco e tal. Parece que eles usam uma saia. Alguns estão com a perna mais afastada, outros agachados. E parece flechas. Então, a princípio, são seres com máscara caçando. E isso é o registro que eles fizeram com desenho numa caverna. E a gente entende que eles desenharam uma cena que eles viveram. Então, usando o desenho, eles conseguiram registrar a cultura. E isso a gente chama de história usando a arte. História da arte daquela época, que perpetuou até hoje. E no outro aí de cima, do lado direito, a gente vê claramente, tem o desenho de um animal, um ser, um bode, sei lá o que é isso, né? E com um círculo mais escuro dentro da barriga. Essa cor escura que tem dentro da barriga, depois aparece embaixo como um animalzinho pequeno. Então, o que a gente entende? Que esse animal está ali dentro da barriga e depois veio para fora. Que é o nascimento dos animais. É a coisa mais básica do mundo, né? Mais natural do mundo, mas que eles conseguiam, desde aquela época, verificar, ver, entender essa reprodução e registraram numa caverna essa história, essa cena que eles viram, né? Então, é história, a gente sabe que os animais reproduziam desde aquela época porque tá lá escrito, tá lá registrado. E o tipo de animal, né? É um animal que ali não tem chifre, tem um rabinho mais pequeno, então a gente pode deduzir talvez que animal era esse que vivia naquela região. Continuando. Exemplos de artes antigas encontradas. Essas imagens aí são de alguns artefatos que foram encontrados na era da pedra lascada. Que eles não usavam só o barro, eles começaram a explorar as pedras. Então, eles pegavam uma pedra que eles achavam que era boa e eles quebravam a pedra. A pedra quebrada, que é o que a gente chama de pedra lascada, ela é extremamente cortante. Então, como é que eles começaram? Cortar os animais para comer, se proteger, né, de possíveis invasões e tal. Eles começaram a criar instrumentos com a pedra lascada. A pedra lascada foi uma descoberta da época. Eles descobriram que a pedra lascada cortava. Então, eles começaram a inventar utensílios usando a pedra lascada. Então, aqui no de cima, da esquerda, a gente consegue ver pedaços de madeira com amarril com a pedra. Então, são instrumentos mesmo instrumentos e armas, porque eles usavam para qualquer coisa que eles precisassem. E aqui embaixo também, essa pedra maior que tem aí é para triturar sementes.
Então, para quebrar as sementes e tal, eles usavam uma pedra base, uma outra pedra envolta junto com um tronco, um galho mais grosso, e eles usavam isso como base para quebrar ou para triturar as sementes ou outras frutas secas que eles encontravam. Tudo veio da necessidade, né? Mais algumas artes encontradas antigas. Olha só isso, gente, que coisa super interessante. Tem coisa que eu estou passando para vocês que são descobertas muito atuais. Na minha época da faculdade e tal, não tinha sido, olha que ideia que eu sou, não tinha sido descoberto isso ainda. Isso são descobertas recentes. Essa pedra esculpida da esquerda é uma pedra, uma rocha, em que alguém, uma mão, com certeza, esculpiu, foi fazendo buraco, buraquinho, buraquinho, né? Vãozinho, vãozinho, e esculpiu, a princípio, uma mulher, olhando para o lado, os seios fartos. Ela, inclusive, é bem farta também, a gente pode ver a curva do corpo dela, um quadril grande, a gente deduz que é uma mulher, claro, tá nua, não tá sem roupa, então a gente percebe que é uma mulher. Com um braço aqui na barriga e o outro segurando o que parece um chifre. Então a gente não sabe exatamente o que é. Mas pode ser um chifre para beber água, ou enfim, a gente não sabe o que é. Mas está claramente é um chifre ali. Inclusive tem as risquinhas, né? Para fazer a textura. Mas alguém fez aquilo, sabe-se lá por quê e tal. Mas a partir disso é que a gente começa a estudar melhor. Desculpe. Outra coisa, olha esse tambor. É um tronco, é um pedaço de tronco. A pessoa tirou o oco do tronco de dentro e encapou com um couro de animal. Encapou com couro de animal em cima e embaixo e amarrou. Então eles conseguiam, batucando, né, que é um instrumento de percussão, eles batucando conseguiam fazer um som que eles perceberam que era muito diferente e interessante. É um instrumento da época, numa época que eles nem sabiam que esse conceito de instrumento, né? Mas já existiam instrumentos musicais. E aí embaixo aí do tambor tem flauta. São flautas mesmo, da pré-história. Não sei que som que tinha, mas enfim, não deve ser tão diferente, né? Das flautas de hoje. Mas eu achei isso muito, muito mágico, assim. Muito fora da caixinha. Desde aquela época, eles descobrirem, colocando os buraquinhos ali, eles saíam sons diferentes e tal. É que eu, como musicista, eu sou uma ótima professora de teatro. Então, não sei como é que eles entendiam isso. Mas já eram dons, acho, né? Eles já pensavam como músicos, como pensavam nos sons. Continua. Deixar a prof falar muita besteira, gente. Exemplos de artes antigas também, encontradas aqui em paredes. Aqui a gente vai para dança. A gente consegue ver nos desenhos dessas cavernas aqui, as pessoas fazendo expressões corporais, que a princípio não tem uma definição exatamente certa, a gente não sabe o porquê que eles estão fazendo esses movimentos, mas são movimentos não cotidianos. Então, ali na de cima, a gente vê que eles estão usando um ornamento no quadril, parece galho, tipo cipó, ou fitas de couro, alguma coisa assim, as 4 figuras iguais, e eles fazendo alguns movimentos com os braços para cima e tal, e lateral, como se estivesse fazendo um giro, enfim. A gente também a gente não sabe, né? A gente deduz muitas coisas, muitas hipóteses, são hipóteses. E aqui no de baixo é muito mais claro. Então eles estão fazendo
o que a gente chama hoje em dia de aviãozinho, né? Eles colocaram ali, até parece um rabinho saindo para baixo ali, mas a princípio é o outro braço que está do outro lado. Um está para baixo e para mostrar no desenho que tem o outro braço, eles colocaram ali entre as pernas. E eles estão com a perna levantada, o tronco para frente, e uma das pernas levantadas para trás. Isso mostra princípios de expressão corporal, que seria a dança. Ó, essa máscara aqui de 9.000 anos atrás é bem atual. Foi descoberta bem recentemente. Mas isso tudo é ali da pré-história, outros desenhos. Que a gente chama, o que a gente vai ver aqui são os rituais para os deuses, né? Para conversar sobre o clima, pedir chuva, isso tudo. Então eles usavam a música, a dança e a máscara. A gente consegue perceber que tem várias máscaras. Eu não sei se eu coloquei mais máscaras aqui, mas essa é uma delas. E ali na figura da esquerda a gente vê que dentro desses rituais que eles faziam para os deuses, eles também faziam sacrifícios. Então a gente pode ver ali um animal embaixo, com uma marca branca no meio, e a princípio eles acabaram de sacrificar esse animal para homenagear, honrar os deuses e para receber dádivas. Então eles sacrificavam humanos também, tem registro de sacrifícios humanos, mas o que mais a gente vê são sacrifícios de animais para eles receberem a dádiva da chuva ou de algum bem que eles estavam precisando, né? E eles usavam, então, nesses rituais, a dança, o teatro e a música. E o sacrifício estava dentro da maioria desses rituais também. Diferentes formas de arte. Aquilo foi a pré-história, tá, gente? Depois, na Grécia, só na Grécia, é que as artes começaram a ser definidas como artes. Então, as primeiras artes definidas na Grécia foram 6 diferentes linguagens. A arquitetura, que na Grécia a gente vai conseguir estudar mais a fundo isso, estudando as colunas gregas. Aquelas colunas gigantescas, todas certinhas e tal, que a gente vê nas construções gregas, a gente vai conseguir estudar muita coisa, estudando só as colunas de cada edifício, por exemplo. Mas eu ia aprofundar cada arte dessa, mas ia ficar muito longo e a gente não... A ideia é ser um panorama mesmo, né? Mas enfim, arquitetura, dança, escultura, música, pintura e poesia, literatura. Tudo que a gente vê de mais linear, simétrico, retinho, certinho, pode saber que tem um pé na Grécia, que a gente chama de clássico, né? De lá de trás. A 7ª arte, gente, surgiu muito depois, que é o cinema. A partir do século XX é que se definiu como a 7ª arte mesmo, porque eles entenderam que o cinema não fazia parte de nem... Era uma arte, porque tinham habilidades específicas que aconteciam para realizar aquilo que acontecia, mas o cinema não se encaixava nem em arquitetura, nem em dança, nem em escultura, nem em música, nem em pintura, nem em poesia e nem em teatro. Não se encaixava em uma delas. Era o conjunto de várias delas. Então, ao invés de ser uma arte pura, é uma arte composta, que é a união de várias artes em uma só. Então, ficou estipulado que a 7ª arte seria o cinema. Certo? Agora, vamos lá. Quanto tempo a gente tem? Eu não sei, mas estamos quase no final. Novas formas de arte. De anos para cá, surgiu a fotografia
né, que é muito contemporâneo. Ah, temos 10 minutos. Maravilha. Fotografia. Ai, Senhor. Fotografia, que também integra várias artes, não é uma só. O HQ, que é a história em quadrinhos, que eu não sei se é oficial isso, mas eu vi um artigo, se não me engano, que é falando sobre a história em quadrinhos, que vai entrar como tipo a nona arte, alguma coisa assim. Videogames, jogos, também entram como artes também. E a arte digital. Não me perguntem por que videogame e arte digital está separado, né? Eu acredito que o videogame entraria como arte digital, mas na pesquisa que eu fiz está separado. Nenhuma dessas artes é uma arte pura, né? Também é uma junção de artes. Só que agrega habilidades que não tinham antes, que é de uma cultura e de uma época completamente diferente de antigamente. Então, hoje em dia, tem a área digital, que está muito forte e tal. Isso integrou as artes. Isso foi para dentro das artes. E as artes foram para dentro disso. Então, elas se misturaram e foram criadas novas artes. Hoje em dia, muito questionado isso. São artes mesmo, né? Tipo assim, como oficializar isso como arte, né? Artes dinâmicas e artes estáticas. Algumas coisas que eu falo para vocês, às vezes, nos ensaios, por exemplo, teatro, gente. A pessoa, não sei quem não vai poder me assistir hoje, né? Assistir da próxima vez. Mas, no teatro, uma apresentação nunca vai ser igual a outra. Porque é uma arte dinâmica. Não é como uma foto ou um quadro. O quadro vai estar sempre do mesmo jeito. Independente de que dia você vai ver o quadro vai ser igual. Mona Lisa tá lá mirando e tá a mesma coisa, a mesma cara, o mesmo sorrisinho, tudo. No teatro, a peça, por mais que seja o mesmo texto, é o mesmo horário da peça, o mesmo figurino, o mesmo cenário, as mesmas pessoas, atores, o mesmo diretor, sempre vai ser apresentação diferente uma da outra. Quem já apresentou a mesma peça aí comigo, sabe bem o que eu estou falando, né? Então, a gente tem dentro das artes, as artes estáticas e as artes dinâmicas. Exemplos de artes estáticas. A pintura, a escultura e a literatura. São artes que não mudam. Passa o tempo e elas continuam iguais. Elas são estáticas nesse sentido. Exemplos de artes dinâmicas. O teatro, a dança e a música. A música, às vezes nem tanto por afinação, mas a interpretação que o músico for dar para a música que ele está interpretando pode ser diferente. E é a mesma música. Então, a música é arte dinâmica. A dança vai ser arte dinâmica também, porque vai depender da hora que o artista está se expressando, como esse artista está naquele dia. Tudo isso, inclusive no teatro, é a mesma coisa. Depende muito da pessoa que está interpretando naquela hora. Então, são artes dinâmicas, porque elas mudam. Teatro, dança e música. Hoje em dia, também é uma coisa nova para mim, é o que seriam as artes cinéticas. É uma corrente que surgiu nos anos 50, uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de ótica ou truques de posicionamento de peças. Aí, surgiu em Paris, na década de 50. Tem um artista, que foi o artista que deu origem para essa arte cinética. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas a gente pode pesquisar depois. Eu vi, mas eu não lembro. Foi o cara que originou essa ideia de arte cinética. Essa arte cinética, sabe, por exemplo, quando você pega peças e monta elas de um jeito que quem vê parece que é um cubo, por exemplo, um cubo quebrado no meio. E a hora que você se desloca
em volta dessa escultura, por exemplo, você vê que não é um cubo quebrado, que é uma forma completamente diferente, torta, e que, pela visão de ótica, a gente teve ideia de uma coisa, quando na verdade é outra. Aqueles desenhos que a gente vê de um ângulo que parece um buraco no chão, são artes cinéticas, que dependendo do efeito visual que a gente tem, é uma coisa, e a realidade da pintura é outra. Então, entra como artes cinéticas. Cinéticas é a ciência do movimento, certo? Cinética. Movimento, né? Movimento. Foi só para confirmar aqui com o biólogo. Cinema, movimento, cinética, ciência do movimento. Então, vem disso aí, tá? São esculturas, geralmente são coisas estáticas, mas que tem um efeito diferente do real. E também, por exemplo, na dança, a gente também vê isso. Por exemplo, no teatro de sombras, é um teatro de sombras, mas pode ser integrado uma arte cinética. Naquelas sombras que eles viram outros bichos e tal, é uma coisa lindíssima. Não sei se vocês já viram isso. São corpos, né, na sombra, que juntos formam outras coisas. Cenários, tudo feito com o corpo dos artistas. É muito bacana isso. Onde se enquadram... vamos lá agora, para finalizar, tá? Onde se enquadram as seguintes artes? É pergunta para todo mundo. Liguem aí seus microfones. O cinema. Olha, eu já dei a dica antes de fazer a pergunta, mas tudo bem. O cinema é uma arte dinâmica, uma arte estática ou uma arte cinética? Quem quer responder? Dinâmica? Eu acho que é estática. Estática? Por quê? Aí, sei lá, não entendeu nada. Eu acho que é estática, né? Porque você coloca um filme. Você pode assistir ele agora e daqui a 10 anos vai ser o mesmo filme. É uma boa explicação. É a Maite que tá falando, né? Isso. É uma ótima explicação, Maite. É verdade. Quem acha que é uma arte dinâmica? Eu acho. Ah, não, dinâmica não, é estática, desculpa. Quem acha que é arte dinâmica? Ninguém? E a arte cinética? Ai, deixa eu me pega, né, Gê? Porque é cinética, cinema. Exatamente. É arte em movimento, né? Mas ok. Cinema, né? Outra reflexão. Vídeo em stop motion. Vocês sabem o que é stop motion? Não. A linguagem stop motion. São vídeos feitos a partir de fotos em sequência. Eu já vi esse negócio. É muito legal. Um dia eu vou fazer um filme stop motion, que eu sou super interessada nisso. Mas é um nome, porém usando fotos. Nossa, deve dar uma olhada. É uma arte estática, uma arte dinâmica ou uma arte cinética? Quem responde? Eu acho que é uma arte cinética por causa dos efeitos visuais, sabe? De várias fotos, fazer um vídeo. Dá a ideia de movimento quando na verdade está estático, né? Quando na verdade não tem movimento nenhum. É uma boa. Quem falou? Sofia? Sim. Muito bom. Alguém discorda? Alguém acha que é uma arte estática? Eu acho que é a Pode mudar, Vitória. Nossa, eu tô muito em dúvida agora. Acho que não, porque você pode mudar a interpretação de alguma maneira também. Por exemplo, Dinâmica não é, né? Não com é. a velocidade que você faz isso, com pulando alguma página ou não Nossa, não sei. das fotos. Certo. Alguém mais tem alguma opinião diferente? E também pode ser cinética, por que não? Porque dá um efeito diferente da realidade. Mas a ideia não era que ela é cinética?